Queridos, eu acredito que a carga que Deus colocou no meu coração, e na realidade essa carga ela começou, posso dizer que foi antes da... Eu e minha esposa estávamos em, acho que é Sumaré, participando de uma conferência, mas antes dessa conferência Deus já estava comunicando algo no meu coração. Talvez o que eu vou conversar aqui essa manhã seja para uma pessoa só. E eu estava no carro, vindo com eles, eu estava pedindo ao Senhor, Senhor, me ajuda pelo menos a não te atrapalhar, já vai ser o bastante, entendeu? E eu creio que no momento dos cânticos aqui, né, da adoração com música, do louvor com música, eu creio que o Senhor, Ele me certificou do que eu poderia compartilhar. Então, eu pretendo seguir por esse caminho. Mas fica com o teu coração disponível para o que o Espírito Santo vai falar com você. À medida que eu for falando, o Espírito ele se move por meio da fé e a fé ela é ativada por meio da palavra. Então o que ele faz? Quando a palavra ela começa a ser semeada, o Espírito Santo ele começa a fecundar corações com aquilo que está sendo falado. E começa algo. Então pode ser que na medida que eu for compartilhando, vai ser bem breve. Você comece a perceber, você comece a ser comunicado acerca de algo específico sobre a tua vida. Então, não endurece o teu coração. Tá? Dá uma trava agora nos problemas que estão lá, porque eles estão lá. Os problemas permanecem. No mundo tereis aflição, Jesus não falou que tipo de aflição. Então a gente sofre, a gente passa por guerras. Mas fica com o teu coração disponível. Eu tenho aprendido, no decorrer desses anos, que existem muitas coisas que fazem com que as pessoas abandonem a fé. São muitos os motivos, pelo menos os motivos sintomáticos, né? Mas a raiz é a mesma. A causa é uma só. Mas os sintomas são diversos. Eu, por exemplo, na minha época, quando recebi o Evangelho, e tem muitos anos, muitos aqui, de repente alguns aqui, na verdade não muitos, né? Mas eu também, por favor, não vou dar essa colher de chá para vocês, não. Alguns aqui não eram nascidos na época, né? E eu já frequentava cultos, reuniões desde a década de 80. Então eu ouvi muita palavra. Mas os anos foram passando e eu... Vou usar essa linguagem aqui. Me desviei diversas vezes. E fui para o mundão, algumas vezes, lá curti o mundo. Havia uma fome em mim por algo que não pude. Por algo. Então, a raiz, pelo que eu entendo, das pessoas que abandonam a fé, às vezes, ou daqueles que nem sequer encontraram, existe uma fome. Desde o início da criação, depois do pecado de Adão, nós vivenciamos, se vocês forem olhar para a história, para as escrituras também, para a história, vocês vão ver que a raça humana passou por diversos períodos de fome terrível. Fome ao ponto de terem as famílias sacrificarem para poder se alimentar. Não vou dar muitos detalhes por causa de crianças aqui. Mas isso por causa da fome. Quando você liga a televisão, quando você vai ver os meios de comunicação, vai ver que a Organização das Nações Unidas ela se empenha dentro da limitação dela para levar alimento para diversos países. Vira e mexe, você vê os aviões da ONU indo e jogando, porque eles não podem nem sequer pousar, e deixa e joga de paraquedas aquele monte de alimento, e você vê aquela multidão vindo para poder pegar a maior quantidade que eles puderem. Por quê? Por causa da fome. A fome ela é capaz de levar o ser humano aos piores atos que possam existir. A fome, ela é capaz de... Uma pessoa é capaz de abrir mão completamente da sua dignidade, da sua integridade, do seu caráter, para tentar saciar.
Eu falo da fome porque alguém consegue sobreviver um bom tempo sem a comida, mas nós podemos incluir a sede. Mas eu estou falando da fome porque a fome é algo que gera mortes, que gera desgraças, que gera guerras. Eu me lembro, há um tempo atrás, eu e a minha esposa fomos solicitados para poder atender um monte de famílias que estavam desabrigadas porque o lugar onde eles moravam pegou fogo. E como eu trabalho nessa área de refrigeração, de conserto de geladeira, essas coisas, chegou ao nosso conhecimento de que no abrigo onde essas famílias estavam, tinham 5 geladeiras, eu acho, não lembro, escangalhadas. Foram doadas, mas estavam com defeito. Como é que alguém doa alguma coisa com defeito? Eu não consigo entender, mas estava lá, com defeito. Gente, chegava, a prefeitura foi lá, fez um cadastro das pessoas que estavam lá e enviava alimentação, e ficava muita gente lá, muita gente naquele lugar. E como eu estava falando aqui que a fome ela é capaz de fazer a pessoa perder o senso humano, eu tomei conhecimento depois de que, bem, onde nós moramos, né, vocês sabem, a gente mora no Rio, na zona oeste do Rio, e lá existem várias facções, e dentre essas facções também temos a milícia que fica disputando o território, e todo o Rio, 100% do Rio de Janeiro é tomado por tudo isso, entendeu? E então a prefeitura enviava os alimentos para lá, mas, no caso, lá quem dominava lá na região era a milícia, então eles iam e pegavam a melhor parte dos alimentos, a melhor parte das roupas, no caso as esposas iam e pegavam a melhor parte das roupas, e o povo continuava na miséria lá. E com fome, diga-se de passagem, com fome. Eu saí de lá, eu confesso que eu saí um pouco indignado também, porque haviam aqueles que se aproveitavam dos que de fato não tinham nada, e nada mesmo, crianças pequenininhas, né? E viemos para casa e eu fiquei um pouco indignado, porque no meio de tudo aquilo dali também acabamos descobrindo que havia uma trama entre muitos que estavam ali no meio, ali, como se não tivessem moradia, como se não tivessem alimentação, mas tinham. Eles estavam ali porque a prefeitura ia ceder apartamentos, entendeu? Então, antes da prefeitura chegar ali para fazer o cadastro dos desabrigados, então eles chamavam parentes, os parentes iam, quando a prefeitura chegou, tinha uma multidão, fizeram o cadastro de todo mundo e saiu distribuindo apartamento para todo mundo. Aí o que eles fazem? Eles pegam e alugam e voltam para o lugar de onde eles eram, porque eles não eram dali, eles não perderam nada. Embora eu estou falando da fome, né? Eu acabei entrando nesse ponto, mas vamos voltar para a fome. Não vamos voltar para a fome, não, mas vamos voltar para o assunto. Então a fome, ela segue destruindo, ela segue encarcerando, ela segue sugando, sabe, e absorvendo a dignidade de muitos pais de família. Eu conheço pessoas que estão presas porque simplesmente, na angústia de ver a família passar fome, pessoas que trabalhavam com integridade, com dignidade, sabe? Estão presas por causa da fome, não aguentava ver o filho chorando, não aguentava ver. Isso é uma coisa que mexe, amados. Eu estou falando aqui agora, eu lembrei de um fato com o meu filho, nós temos 4 filhos, e o pequenininho, eu tenho um pequenininho, 6 anos. E uma vez eu estou em casa, daqui a pouco, nós ainda não tínhamos feito compra, né? Lá, a gente estava para vir para São Paulo, agora recente. Ele nunca fez isso. Ele chega na porta do quarto e a despensa fica assim, meu quarto fica aqui, a despensa fica aqui. Ele chegou, pai, está faltando muita coisa no armário, dá até para contar. Vocês não viram? Ó, vou até contar. 1, 2, eu comecei a rir. Aí eu cheguei na hora, eu falei, meu Deus, será que eu estou ensinando certo o meu filho? Aí eu lembro que na hora Deus me deu uma sabedoria ali na hora. Eu preciso pegar esse momento e ensinar o meu filho. Eu falei, filho, você tem tomado o teu café da manhã? Tenho. E o teu almoço? Eu também tenho. E o teu lanchinho da tarde? Também tenho. E a tua janta? Tenho. Papai do céu não precisa de um armário cheio para nos alimentar, meu filho.
Tá bom? Guarda isso. Aí tá. No dia seguinte, pai, eu quero um biscoito, pode pegar no armário. Aí ele foi no armário pegar. Tinha. Mas tinha esse biscoito creme crack. Poxa, pai, mas só tem esse biscoito quadrado. Eu falei, vejo que preciso ensinar o meu filho. Porque alguns, em contrapartida, não por causa da fome, mas por causa de estar com fastio de algo, também comete o mesmo equívoco. Que aí, no caso, já não é fome, sabe? Já é a insatisfação com o que Deus tem dado. Então, eu não sei aqui, você, de repente, qual é a fome. Eu queria ler a passagem, e esse é o momento, o que eu falei até agora, eu botei algumas coisas aqui, tá? Mas agora é o momento que o Espírito Santo, ele opera, porque agora vai ser lido as Escrituras. Eu queria pedir para você abrir em Lucas, capítulo 11, a partir do versículo 11. Eu estou lendo uma versão aqui, amados, eu não gosto muito dessa versão, não. Se a versão que vocês abrirem, está aberto. Lucas, capítulo 11, nós vamos ler do versículo 11 ao 13. O tema é fome, não esqueça. Vocês que são pais, respondam: se seu filho lhe pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, você lhe dará um escorpião? Portanto, se vocês que são pecadores sabem como dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais seu Pai no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Essa é a primeira passagem. Eu quero ler outra com você. Você está em Lucas, você volta para Mateus agora, no capítulo 7, versículo 9. Lucas capítulo 7, versículo 9. Mateus. Obrigado, querido. Mateus capítulo 7, versículo 9, do 9 ao 11. Respondam: se seu filho lhe pedir pão, você lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Portanto, se vocês que são maus sabem dar bons presentes, aí ele vai citar aqui presentes aos seus filhos, quanto mais seu Pai que está no céu dará bons presentes aos que lhe pedirem. Eu acredito que esse assunto você já sabe, conhecendo o Gledson, conhecendo os pastores daqui. Por isso que eu falei que pode ser que haja uma pessoa aqui que possa estar precisando dessa palavra. Eu não sei se você reparou que a ilustração que Jesus usa aqui é de comida. Ele fala presente depois. Mas por que eu vou associar presente com comida? Ele fala de um filho o filho que pede. Pai, eu quero um biscoito. Ah, mas só tem esse quadrado? Não, não é esse filho, não. Esse já está soberbo, né? O filho que quer o biscoito recheado. Eu estou falando aqui do filho, de repente, que está com fome. E que se pede um pão, você não vai dar pedra. Se pede um ovo ou se pede um peixe, você não vai dar um escorpião ou vai dar uma cobra. Ele está pedindo algo de comer. E é interessante a associação que Jesus faz. Ele fala, se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos filhos de vocês, quanto mais o Pai de vocês dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. É interessante que, se você perceber, Jesus está falando que o Espírito Santo, ele precisa, para ser acessado, ele precisa de encontrar um lugar. E esse lugar é a fome. Eu não sei o que, de repente, possa estar tirando a fome de alguém aqui, mas existem muitas coisas que tiram a nossa fome. O ser humano, ele foi feito para se alimentar de uma única fonte. Nós fomos projetados para isso. Mas perdemos a nossa configuração de adoração, de culto racional, lá no Éden, após o pecado.
Nós perdemos o referencial que nós tínhamos. Como nós fomos projetados para viver de dentro para fora, porque Adão se relacionava com Deus a partir do seu espírito. E havia esse relacionamento, essa interação de paternidade. Adão era saciado. Por isso que Satanás não usa para Eva a fome. Ele usa uma outra forma. Ele usa como um meio de engano para Eva, ele usa um outro tipo de fome. Uma fome que leva outros a abandonarem a sua própria integridade, abandonarem os seus bons princípios, abandonarem os seus ensinos e se enveredarem por meio da corrupção em busca de poder. É uma fome. Querido, o ocultismo, que na verdade não é nem mais ocultismo, agora a gente pode chamar de explicitismo, porque não tem mais nada oculto. Mas quem se envolve com o ocultismo não está em busca de querer conhecer Deus. Normalmente, vocês podem ver, a gente lida com gente assim o tempo todo. Normalmente quem se envolve com o ocultismo, com o satanismo, com essas coisas ocultas, está em busca de poder. O que ele quer é poder. Ele não quer adorar alguém que se pareça com um cordeiro, porque um cordeiro não tem nada para oferecer. Isso na teoria deles. Eles querem se envolver com alguém que possa dar. Eu me lembro que, não lembro se é em Lucas, na verdade, mas um dos momentos em que Jesus está lá e Satanás fala, olha, isso tudo, Satanás leva ele no local alto, mostra todos os reinos do mundo e diz, eu vou te dar isso tudo se você prostrado me adorar, porque tudo isso me foi entregue. Está escrito exatamente assim. Foi entregue aonde? Lá em Gênesis capítulo 3. Essa entrega gerou uma fome. Como nós fomos projetados para vivermos de dentro para fora, nessa interação, e seria uma interação em que o Espírito, ele nos direcionaria para que pudéssemos tomar decisões e glorificar o Senhor através das nossas vidas. Então, o Espírito, ele transmitiria a sabedoria com a nossa mente, sem estar corrompida. Lembre-se, eu estou falando antes do pecado. Com uma mente sã, com uma mente pura, processaríamos essa direção do Espírito e, por meio do corpo, nós, então, expressaríamos aquilo que era para ser feito. E Deus seria glorificado. Mas Adão peca. Ele peca, faz uma ruptura nesse relacionamento. Ele perde a presença de Deus, então ele começa a se movimentar e a interagir a partir de fora para fora. Aí o homem deixa de ser conduzido por Deus do seu interior e passa a ser conduzido pela sua própria alma, que é a sede da vontade, que é a sede das emoções, que é a sede da razão. Então o ser humano agora ele passa a olhar, avaliar, decodificar o que está acontecendo, processar e agir. A mente, ela passou, eu posso usar essa referência, eu já usei ela alguns anos atrás, mas é bem a minha área, fica mais fácil. Eu posso usar a referência, por exemplo, de alguns modelos de aparelhos de ar-condicionados, eles têm alguns sensores nele. Então, você tem um aparelho aqui, e ele tem, dependendo do modelo, vamos fazer de conta que ele tem 3 sensores. E tem sensor que vai detectar a pressão do gás, a temperatura do gás que está passando do lado de dentro, a temperatura aqui, ambiente, a temperatura em que o ar frio está saindo dele e a temperatura que o ar aqui está voltando para ele. Mas o que ele faz? Todos esses sensores eles são conectados a uma placa principal. Então, esses sensores captam essa temperatura ela vai mandar uma informação para a placa principal por meio de pulsos elétricos, mas são pulsos muito pequenininhos. No cérebro da placa, a placa eletrônica ela tem um cérebrozinho. E ali já está, pelo fabricante, registrado todos os valores com relação às temperaturas.
Então, na hora que chega um valor ali de pulso elétrico, já está no arquivo ali do processador que aquilo dali ele tem que ligar o compressor do aparelho para fazer gelar o ambiente ou reduzir a rotação do compressor ou desligar o compressor. Bem, os sensores estão em contato com a parte externa. Para que você possa entender, Adão perdeu essa decodificação. Adão perdeu essa conexão. O ser humano perdeu essa conexão. Então, os sensores do ser humano passou a ser a sua alma, sede da vontade, da razão e das emoções. Então, você lida com os problemas, você lida com as circunstâncias e começa a funcionar a partir do que está do lado de fora e não a partir do que está do lado de dentro, porque perdeu esse referencial, perdeu o curso, ficou desregulado. Então, funciona mais ou menos assim. E aí, voltando aqui para o ar-condicionado, eu estou usando a ilustração para ficar bem fixado. Às vezes eu chego na casa de um cliente e ele fala, meu aparelho não está gelando. Quando eu chego lá, está um código de erro aparecendo, está piscando. Alguns piscam 3 vezes e apaga. 3 vezes e apaga. Outros aparece uma letra, um número, enfim. Aí eu tenho que ir lá no manual do fabricante, procuro, e para estar aqui, tudo indica que possa ser um vazamento de fluido refrigerante, ou um curto, ou alguma coisa. Como que isso, trazendo para a nossa humanidade, funciona? Funciona com a patologia, os problemas patológicos que tem, de uma mente, às vezes, perturbada, de uma ansiedade, de uma depressão profunda, de uma tristeza, sabe? Tudo gerada por causa do vazio que gerou uma fome e que levou a pessoa a buscar a comida que ela acha que precisa em lugares diferentes. Perdeu-se isso, começou-se a projetar-se para aquilo que não é fonte. E o Senhor, ele fala aqui, interessante, que se o filho pede pão, pão é o quê, gente? Se o filho pede um peixe ou um ovo, é comida. Os pais não vão dar outra coisa. Eu não tinha um biscoito recheado, mas eu tinha um quadrado para o meu filho. Ele estava com fome. Uma fome sem vergonha. Estava de olho grande, porque, sinceramente, está com fome, vai comer. Não tem, é quadrado, é redondo, é triangular, não vai fazer diferença. Mas Jesus associa esse filho pedindo com fome, e ele fala, quanto mais o Pai vai dar o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Mas eu vou dizer para vocês, aí eu posso falar do nosso povo, o nosso povo cristão. No meio da igreja, nós encontramos muita gente se movimentando com o fluxo, mas sem fome. E você vai conversar, você vai ver a vida. Muitos aqui discipulam, cuidam de vidas. E com certeza você deve se deparar com isso. Com diversos problemas. A gente participa de retiros jovens lá. A gente lida diretamente com jovens, mas isso não é uma problemática no meio dos jovens, gente. Isso é uma problemática no ser humano. No ser humano. Eu também não posso ficar jogando isso tudo na culpa dos jovens. Embora os jovens hoje, essa geração, está vivendo experiências que eu não vivi lá atrás. As coisas que eu vivi lá atrás, de alguma forma, Deus, com a sua misericórdia, me deu bagagem, estrutura e envergadura para eu poder estar aqui contando. Mas hoje está sendo de uma forma muito violenta. A informação, até que seja uma informação deturpada, ela tem se multiplicado de maneira violenta, que não tem dado nem para o cérebro processar. Tu abre isso aqui, eu e Michele, nós conhecemos pessoas em crise, porque ficam no Instagram e estão vendo pessoas ali que estão mentindo por meio de figuras e de diversas circunstâncias, como se estivesse uma vida bela. E não tem. E a pessoa que está do lado de cá vendo aquilo tem o desejo sabe? Porque é uma fome. Existe uma fome no ser humano. E existe uma fome. Por isso que Jesus fala, se esse filho que tem fome pedir ao Pai, o Pai vai dar aquilo que ele está pedindo. Quanto mais o Pai Celeste vai dar o Espírito Santo. Sabe qual é a fome do ser humano real? A fome real. Falar igual carioca. Na real, sabe qual é a fome? É do Espírito Santo.
Essa presença que foi perdida lá por causa de uma decisão e de uma escolha errada. É por isso que, quando a gente entrega a vida a Cristo Jesus, Efésios vai falar que quando ouvimos o evangelho da salvação e cremos, somos selados com o Santo Espírito da promessa. Então, aquilo que se perdeu lá, Jesus Cristo, por meio do seu sacrifício, preparou todo o caminho para que ele pudesse voltar. E é interessante, eu não sei quantos aqui já perceberam, que lá, eu ouvi isso há muitos anos atrás. De quem eu ouvi, até está no Senhor, já descansa do Senhor. Que quando Deus faz o homem, para que o barro pudesse ter vida, o que ele precisou fazer? Soprar. Né? Costumo dizer que o meu nariz é um pouco grande, ele soprou forte. Entendeu? Aí ele soprou. Tá, beleza. Tudo aconteceu. Adão peca. A vida fica uma desgraça. A fome toma conta. E a gente vai ver a desgraceira e todo mundo correndo atrás daquilo que a sua alma anseia, daquilo que a sua alma tem fome. Aí alguns vão por diversos caminhos. Mas você, não sei aqui quantos repararam que quando Jesus ressuscita dos mortos, e ele entra numa casa onde os discípulos estavam reunidos, né? Que aí ele entra, ele passa pela parede, entra lá, né? Ele fala, paz seja convosco. Alguém que se lembra do que Jesus fez imediatamente? Acho que está em João, se não me falha a memória. Jesus sopra sobre eles. Recebei o Espírito Santo. Isso te lembra alguma coisa? Um sopro que se perdeu. Jesus trouxe de volta. O sopro que sacia a alma, espírito, traz vida novamente, traz propósito, reconfigura, padroniza, restaura, fortalece, sabe? Abre o entendimento, abre a visão, traz novas perspectivas, mostra de fato que não precisa mais ficar de fast food em fast food procurando algo para tentar se alimentar, para tentar comer, para tentar saciar, porque existe uma fonte. Existe essa fonte. Ela está de volta. Ela está de volta. Não precisa mais ficar funcionando igual o ar-condicionado com sensores. Vontade, razão e emoção. Bem, se eu me deparo com uma situação, aquilo me trouxe alegria, é bom. Se me traz tristeza, está amarrado. E se aqui está legal, saciou a minha necessidade, é bom. Se eu sou um biscoito quadrado, está amarrado. Sabe, a gente já não funciona mais, não precisa mais funcionar a partir da necessidade da alma. Não precisa mais funcionar ou interagir com esse mundo a partir das patologias da alma, sabe? Das psicossomáticas, dos problemas psicossomáticos. Não, vai funcionar a partir de uma fonte que está dentro. E ela não está fora, não. Ela está dentro. Ela está dentro. Porque a Bíblia vai dizer que quando nós cremos, o Senhor coloca em nós o Espírito. E o Espírito Santo, ele vem e começa um processo de reconfiguração. E aí Deus se torna o nosso culto racional. Não é mais a nossa alma. Não são mais os nossos anseios. Não é mais a fome que a gente tem no interior que vai ser o culto racional. Não é mais aquela fome produzida por aquilo que eu não preciso e que eu não tenho, que vai me nortear, que vai ser a bússola norteadora da minha corrida, da minha vida nessa terra, sabe? E aí, se eu estou num trabalho, eu sou movido por essa bússola norteadora que ela está apontando para algo que vai saciar mais ainda a minha fome. Então, eu piso do meu colega de trabalho para que eu possa subir de patente no meu trabalho, e aí os meus colegas eles se tornam degraus para que eu possa subir, porque eu tenho que dar um biscoito recheado para o meu filho, eu não posso dar um biscoito quadrado, ou porque eu não posso deixar que no meu armário tenham 8 itens só, tem que estar cheio. Isso são desejos e desesperos da alma. Da alma. E quando o Espírito Santo vem, e a gente consegue captar que a real fome nossa é a presença do divino novamente,
as coisas começam a se encaixar, irmãos. Aí eu vou dizer para você, não é fácil não, é uma coisa trabalhosa, porque aí o Espírito Santo ele está trabalhando para te convencer de que ele é tudo o que você precisa. O Espírito Santo é a melhor pessoa dessa terra. É a melhor pessoa dessa terra. Aqui, em João capítulo 6, versículo 35, já estou finalizando. João capítulo 6, versículo 35, Jesus disse assim, ó, Jesus respondeu, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais, fala comigo, nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Nunca mais. Nunca mais. Imagina eu com fome, sento do lado de um banquete, e esse banquete, de hora em hora, ele é recolocado. De hora em hora, ele é recolocado. Eu não vou sentir fome. O que pode acontecer é eu infartar, a pressão arterial subir e tudo mais, entendeu? Que eu estou usando um banquete humano mesmo, tá? Mas é só uma ilustração que eu estou fazendo. Você não tem mais fome. O Espírito Santo é a única pessoa nessa terra que tem a capacidade de saciar a verdadeira fome do ser humano. É o Espírito Santo. E ele tem esse trabalho comigo e com você. Eu vou finalizar com uma história, na verdade é a história mesmo real, depois você pode pesquisar. E só para contextualizar um pouco aqui, isso que a gente falou aqui. A Inglaterra, durante muitos anos, ela havia colonizado as Bahamas. Então, a coroa da Inglaterra enviou um representante da Inglaterra para morar lá nas Bahamas. E qual era a função dele? A função dele era ensinar a cultura, a língua e todas as formas da Inglaterra para aquela colônia lá. Então, eles iam aprender sobre o chá das 5, né? Muito famoso na Inglaterra. A cultura, a língua, cantar os hinos, ficar com aquelas bandeirinhas, balançando, honrando a rainha da Inglaterra. Enfim, eles iam aprender a cultura da Inglaterra. Em 1973, o ano que eu nasci, os bahamenses eles se reúnem e eles querem se emancipar do governo da Inglaterra. Não houve guerra por causa disso, tá? Simplesmente houve uma reunião. Eles, então, os bahamenses, eles estabeleceram lá, como é que eu vou dizer, o parlamento deles, e eles agora iam traçar as leis que regeriam as Bahamas, e eles, a partir dali, eles iriam, então, começar a viver a partir daquilo que eles criam que era o melhor para eles. O que a rainha da Inglaterra fez? Vai e tira o seu representante e ele retorna para lá. Na história, isso não foi ruim, isso foi bom. Bahamas encontra a sua emancipação e começa a ser ali, vivenciar de acordo com a cultura e criar a sua própria cultura, sem a interferência da Inglaterra, sabe? Nesse caso da história, isso foi bom. Mas se você for trazer como uma visualização espiritual dessa realidade, no caso de Adão foi ruim. Porque quando ele escolhe se emancipar do rei, o espírito sai. O representante único do reino, que era a pessoa responsável para ensinar a cultura, a língua, o proceder do rei, a única pessoa que sabia o que estava exatamente no coração do rei, que é o nosso Deus, que poderia trazer essa informação, essa cultura, que poderia ensinar isso, saiu, foi embora. E a desgraça se instalou. Jesus vem, faz todo o processo, cumpre o que a justiça de Deus exigia, ou seja, o pecador tem que morrer. Jesus cumpre o que a lei exige, morre para trazer vida novamente, e agora um evangelho é estabelecido, e todo aquele que crê nesse evangelho do reino tem o representante do rei de volta, para seguir ensinando a cultura, os padrões, a língua, e ensinar como se relacionar com esse rei. Só que sabe o que é legal?
O legal disso tudo é que esse representante do reino, que contextualizando para nosso papo aqui, é o Espírito Santo. Esse representante do reino, que é o Espírito Santo, ele vem, mas ele é a própria representação tanto do Pai como do Filho. Então hoje nem tudo está perdido. Eu posso até ousar dizer, só está perdido para quem quer que permaneça perdido. Eu não sei se tem alguém aqui que tem sentido essa fome, mas eu gostaria de orar. Queria pedir você para ficar de pé.